Olá pessoal, tudo bem? Sou a Juliana Neyman e no vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto que eu adoro, que é moda e relações internacionais. Eu vou mostrar pra vocês como é que isso tem a ver, como é que elas se conectam. Toca la clave, suena el bombo. Primeira coisa, o que é a moda? A moda é um termo matemático que se refere a um número que se repete várias vezes em uma frequência numérica. Por ele se repetir várias vezes, o nome dele é moda. Então, quando vamos dizer uma sequência que tem vários números e tem muitos números 2, aí eu pergunto qual é a moda? Aí você diz o número 2. E isso foi retirado da matemática e colocado na observância das vestimentas que as pessoas utilizam. E por que isso? Porque se repete tanto, por que se repete mais? É a moda. Então hoje nós nos referimos às coisas que se repetem muito como moda, inclusive na parte do vestuário, dos acessórios, assim sucessivamente. E o que é a relação internacional? O que são as relações internacionais? Não existe mais a relação internacional como na teoria, porque a teoria diz que a nação é um grupamento de pessoas que compartem de uma série de características culturais, mas que não necessariamente tem um território. Hoje em dia, esse grupamento de pessoas, em geral, tem um território. E também tem uma outra coisa que se chama Estado, que é toda a estrutura institucional que gere aquele grupamento de pessoas sobre aquele território. Então, a nação mais o Estado mais o território significa um Estado-nação, ou nós também chamamos de país. Então, hoje em dia, as relações internacionais não são ao pé da letra, porque são relações entre Estados-nações ou relações entre países. E como ela se dá? Independente da vertente teórica que você siga, normalmente ela se faz através dos países e de seus representantes. Tá. Aí você vai perguntar, Juliana, o que tem a ver a moda com as relações internacionais? Então, desde os primórdios da humanidade, quando o ser humano começou a transitar pela Terra, seja através de êxodo, seja através de realmente movimentos comerciais que começaram com o escambo, que é a troca de coisas entre as pessoas, ainda na ausência da moeda como um possível mediador das trocas. Isso fez com que as pessoas se encontrassem. E o que é que a vestimenta diz sobre uma pessoa? Nos primórdios, dizia como é o estilo de vida daquela pessoa, quais são os medos e anseios daquele grupo de pessoas. Por exemplo, se eu sou uma pessoa que mora em um lugar muito frio, por exemplo, eu sou um esquimó, eu vou usar uma série de roupas que me esquentem muito porque eu preciso me proteger do frio. Se eu sou uma pessoa que vive em um lugar muito quente, por exemplo, os índios sul-americanos, eu acabo vestindo pouca roupa e não precisando me preocupar com esse tipo de coisa, mas sim se preocupar com pomadas que eles criavam, com algumas outras coisas, pinturas, tinturas que determinavam a tribo, que determinavam a função e assim sucessivamente. Então, quando essas pessoas elas foram visitando lugares, elas foram trocando entre si, essa percepção da diferença entre os hábitos se tornou mais latente. E com o crescimento da população humana na Terra e o aumento das possibilidades de transporte, esse contato se tornou cada vez maior. Inicialmente, as pessoas se encontravam através ou da via terrestre, caminhando ou utilizando de animais para fazer o transporte, ou elas utilizavam da via marítima, o que antigamente era muito restrito na Europa, no hemisfério norte, ao mar Mediterrâneo e também ao Mar Morto, ou Mar Vermelho também. Então, isso fazia com que, elas tinham realmente relação com culturas diversas, é um lugar muito rico, mas até então elas não tinham contato, por exemplo, com as Américas, com a África, com a Ásia, e isso mudou muito com o avanço das grandes navegações, que fez com que os europeus eles transitassem pelo mundo inteiro e pudessem trazer, através do mercantilismo, coisas da América do Sul para a América do Norte ou para a Europa, e assim sucessivamente, fazendo com que iniciasse um processo muito grande de miscigenação dos hábitos de vida. Vou dar um exemplo de um hábito
que na Europa não tinha, mas que aqui os índios brasileiros tinham, o hábito de tomar banho. Nós sempre tomamos muito banho, porque os índios tinham o costume de se banhar nos rios, de se banhar nos lagos, no mar, seja lá o que for. Enquanto os europeus, eles não tinham tanto acesso à água potável, porque a Europa ela tem essa dificuldade em comparação com a América do Sul, por exemplo, o Brasil. Então as pessoas, por não ter saneamento, pelas cidades serem muito grandes, terem medo de envenenamento, de doenças através da água parada, elas acabavam não tomando banho e achando, inclusive durante se eu não me engano, o período medieval, elas achavam que a sujeira protegia elas de doenças. E aí elas acabavam não tendo esse hábito, coisa que no mundo da América do Sul isso já era muito diferente. Então esses hábitos começaram a ser trocados e as pessoas começaram também a adquirir aqui hábitos do norte. E isso foi sendo muito reforçado durante 300 anos, aí desde 1500 com a vinda dos portugueses ao Brasil, mas antes disso, em 1400, já existia o caminho das Índias, que as pessoas faziam para trazer especiarias, e também tinha o tratado de Tordesilhas, que foi, se eu não me engano, no ano 1400 e alguma coisa, e ali já estava se imaginando como seria esse processo de introdução da cultura europeia na América do Sul, na América como um todo, e aí a gente vê que isso foi se modificando no decorrer desses 300 anos que vieram depois, e aí tendo durante mais ou menos os 1700 uma mudança muito grande dos padrões de vida no mundo através da primeira Revolução Industrial, que acontece aí mais ou menos nos anos 1700. O que isso faz? Qual é a mudança das relações internacionais que acabou impactando na moda ou vice-versa? O que houve? Até mais ou menos o período de 1700, o processo de produção era um processo 100% manufatureiro e era um processo individual, ou seja, eu produzia algo do início ao fim. Se eu fosse fazer esse vestido, eu faria ele do início ao fim, o que tornava o processo muito custoso por conta da dificuldade que nós tínhamos de fazer a logística das coisas. Vale lembrar que não existia avião, né? Então as pessoas faziam ou via terrestre ou via marítima, e o processo, a obtenção da matéria-prima, a produção do bem secundário, do bem terciário, até chegar ao fim, era algo realmente muito difícil. Então as pessoas tinham poucas roupas, tinham poucos acessórios. Quem tinha um armário com mais, sei lá, de 10 vestidos era alguém realmente muito rico. E aí surge o avental, porque o avental, ele na Europa, se torna uma forma de proteger o tecido, sendo o tecido algo tão difícil. Vale lembrar também que na Europa os invernos são mais rigorosos do que no sul. Então as pessoas precisavam ter muita roupa, mas elas não tinham dinheiro. Então a roupa que elas tinham, elas precisavam fazer o melhor que elas podiam com aquilo ali. E o avental servia para proteger aquela roupa do vento, do frio, da sujeira, para você não ter que lavar tanto a roupa, entendeu? Então eram coisas que duravam muito tempo na mão de uma pessoa e ela não tinha que se preocupar. Até aí tudo bem. Só que com a Revolução Industrial, a primeira Revolução Industrial, começa-se a construir mecanismos de produção que fazem com que a velocidade da produção do tecido, a produção dos materiais, a produção das joias, a produção de tudo, começa a ser transformada em algo muito rápido. E a população começa a vivenciar isso de uma maneira diferente. E isso começou também a gerar uma situação de incômodo dentro da Europa, porque ainda tinha muita gente que queria comprar só coisas feitas à mão, para elas feitas à medida, e poucas pessoas querendo realmente comprar aquilo que era feito em uma massa muito grande. Então, já descobertos, né, os outros territórios ao redor do mundo, o mundo europeu, já da primeira Revolução Industrial, começou a falar assim: gente, a gente precisa botar isso para fora, a gente precisa fazer com que outras pessoas, outros mercados consumidores consumam. E assim foi construído esse processo da divulgação, espalhamento dos produtos que eram feitos de vestuário através do processo da primeira Revolução Industrial, que acaba sendo fortalecido na segunda Revolução Industrial. E hoje, no mundo atual, nós vemos cada vez menos um estabelecimento de uma vestimenta cultural específica do local, e isso já vem
que é uma outra fase agora, eu vou mencionar, que é a fase da globalização, que é quando, depois dos anos 800, durante o período 1800, nós tivemos a Divisão Internacional do Trabalho, que estabeleceu cada região do mundo como uma região específica para produzir alguma coisa. Então, em geral, o mundo europeu escolheu que na Ásia seria de um jeito, que na Europa seria de outro, e que na América do Sul seria outro tipo de produção. Ficou cada um meio que, graças a essa divisão internacional do trabalho, específico em determinadas atividades da área produtiva, e aumentou-se de uma maneira muito grande a capacidade de comercialização, porque criaram-se muitos mercados consumidores. E aí entra a questão dos dias atuais, o globalismo, porque hoje todo mundo, graças também às redes sociais, veste a mesma coisa. Então, o que eu visto aqui no Brasil, uma calça jeans, uma camisa branca, lá na Europa também vestem, lá nos Estados Unidos também vestem, lá na China também vestem. Então, hoje em dia, a gente vive esse ambiente que fez com que cada vez mais a produção fosse espalhada pelo mundo. Então, por exemplo, o linho hoje, se eu estou enganado, não se faz no Brasil mais. A última fábrica que tinha fechou já tem um tempo, e para você vestir linho, você precisa importar linho de outros países. E isso faz com que esse círculo do comércio, seja para produção de vestuário feminino, masculino, unissex, para criança, para adulto, para cachorro, tudo isso hoje está interligado numa teia de produção internacional. Seja ela para o fast fashion, que é a moda rápida, seja ela para o slow fashion, que é a moda lenta. Então, hoje eu posso falar muito mais sobre isso, mas existe uma relação muito grande, e se você estuda relações internacionais e quer trabalhar com o comércio exterior, é um segmento da moda e do vestuário que tem disparado muitas oportunidades de emprego, justamente por conta dessa demanda altíssima na importação e na venda de produtos relacionados à moda. Eu quero fazer outros vídeos mais pra frente falando sobre outros assuntos, mas eu espero que você goste desse. Deixe o seu like, compartilha com seus amigos. Entra no meu grupo do Telegram, que lá eu boto um monte de coisinhas legais. E é isso aí, meu povo. E comenta também, comentário ajuda muito, tá bom? Beijo, tchau!